Olá, mais um programa Conexão Litoral Norte, começando agora. E como eu sempre digo e repito, o programa é especial. Hoje, dia maravilhoso aqui em São Sebastião, eu estou na sede da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Técnicos de São Sebastião e Ilhabela, fazendo uma entrevista que já faz um ano, gente. Um ano atrás eu fiz uma entrevista com o César, grande Cezinha, mais conhecido como Cezinha, aqui que a gente sabe que é um camarada, César Santana, engenheiro César Santana, não é isso? Mas o pessoal popularizou, chama de Cezinha Engenheiro, Cezinha, César Santana. Olha, muito obrigado, Cezinha, de receber a gente. O pessoal daqui da associação tem uma vibe muito boa. Acabamos de tomar um cafezinho, um papo uma resenha de bastidor muito bacana. E hoje a gente veio bater um papo, né, Cezinha? Vamos falar um pouquinho daquilo que você mais entende, que é torcer para o Brasil ou torcer para o Japão? Ah! A esposa do Cezinha, ela é uma curiosidade, ela é de origem oriental, e a filhinha, a Serena, né? Serena. Serena, um beijinho pra Serena. Que idade tem a Serena agora? Já tá com 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, um beijo, uma japonesinha de primeira. Mas e aí, conta pra mim, torceu pra quem? Fiquei dividido, rapaz. Quando saía um gol, eu olhava pro lado, tinha que fingir que tava torcendo tanto para um quanto para outro. Tive que vibrar nos 3 gols, né? É nos mentira, ele tava torcendo pro Brasil, ele fazia assim, que era um pro Japão e outro para o Brasil. Deixando a brincadeira de lado, Cezinha, é bacana estar aqui conversando com você, mas vamos falar um pouquinho de... Cara, o litoral norte está em plena pujança. A gente vê Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, não é para menos, que nem eu sempre falo e sempre friso, que depois dos contornos deu um upgrade na região. Mas para isso, o condensamento das pessoas, a necessidade de moradia, fica também muito visível. E temos o problema também, que você estava me falando, das legislações e da burocracia que emperra o serviço e não deslancha. Antes de você tocar nesse assunto, eu tive uma reunião, um bate-papo, vamos dizer assim, tanto é que com o Fernando, da Associação Comercial e Empresarial de São Sebastião, que ele é contra a burocracia excessiva. Ele acha que tem que facilitar de tudo para que a coisa facilite. Como é que fica os engenheiros? Porque facilitar demais também é colocar em risco a segurança do projeto. Mas burocratizar demais também emperra o processo. Como é que a gente sai dessa e como é que é a sua visão? Bom, bem complexo. Mas primeiramente, agradecer novamente aqui a oportunidade da entrevista. Fazem 1 ano, nessa mesma entrevista há 1 ano, minha esposa estava grávida e a Serena estava ali já para nascer praticamente. Muito obrigado, você é sempre um parceiro, a gente sempre trazendo bons conteúdos, acredito eu, para quem nos assiste. Bom, vamos lá. Litoral como um todo, né? Tem acontecido um boom no mercado imobiliário, digamos, mais ali para Caraguatatuba, que tem ali uma legislação mais flexível diante do litoral como um todo. Ilhabela, a gente tem as limitações, né, como as suas características já não permitem, né? Então, são casas, limitação territorial, legislação e etc. De meio ambiente também. De meio ambiente, tem muita área de preservação permanente. E Ubatuba agora também está começando a brecar para tentar controlar esse crescimento urbano de uma forma mais planejada. Em São Sebastião, nós temos 2 legislações de uso e ocupação do solo, totalmente defasada, uma de 80, se não me engano, outra de 60 e pouco, né? E que ela deve passar por uma alteração e uma renovação, transparecendo a realidade de como é aqui hoje em São Sebastião. Agora vamos lá, você falou de burocracia. Praticamente há quase 3 anos atrás, eu, ainda como um membro diretor daqui de uma comissão da Associação dos Engenheiros, não estava como presidente,
Apresentei na cidade uma proposta para desburocratizar o processo de aprovação de projeto, que seria o alvará de construção automática. Isso diversos municípios já praticam. São José dos Campos, Mogi, Santos, até em Caraguatatuba também já tem já. E o que isso facilita, ajuda? Você fala, a questão da responsabilidade, desburocratizar também, não é perigoso? Veja bem, o profissional, seja ele engenheiro, seja ele arquiteto, ou até mesmo técnico industrial a gente fala técnico de edificações, técnico de ambiente, ele já emite um documento de responsabilidade técnica perante aquele serviço que ele está prestando. ART. ART no caso do engenheiro, RRT no caso do arquiteto, TRT no caso do técnico industrial. Então, o profissional ele já é responsável por aquilo. Então, inclusive em São José dos Campos, como que funciona o alvará automático? E tem muitas pessoas que não aprovam nenhum projeto pelo alvará automático por conta das sanções que são previstas. Se você aprovar um projeto e não seguir as legislações do zonamento daquela região... Isso o profissional responsável que assina. O profissional responsável. Então você entra com certidões, declarações, um croquis e o alvará sai em pouco tempo. Se eu não me engano, acho que até em uma semana você já sai com o alvará pronto para você poder já começar a sua construção. Obviamente, depois vai sofrer a fiscalização. E na fiscalização... Vai ver se está certo ou não. Para ver se está certo ou não. Se você estiver errado, você vai ter que consertar, vai ter que demolir, vai ter que arrumar, né? Podendo aí sofrer algumas sanções, perder a sua inscrição municipal, multa, revertendo até nos seus conselhos de classe. Então, tem muitas pessoas experientes em São José dos Campos que não aprovam porque sabem que são pesadas as sanções. Mas só que, ao mesmo tempo, desburocratiza. E o mercado imobiliário, você sabe que tem muitas pessoas envolvidas. Quando um processo de aprovação de projeto, seja uma construção residencial, multifamiliar, uma reforma até, fica parado por mais de 30 dias, nas legislação aqui em São Sebastião, você tem uma legislação que fala 30 dias úteis e a outra que fala 60 dias úteis para dar um deferimento. Para dar um deferimento. Para dar um deferimento. Não é para poder aprovar, para dar um parecer. Um parecer. Se tiver certo ou se tiver errado, para poder arrumar alguma coisa. Isso você está dizendo que você está travando toda uma economia. Você tem ali famílias paradas. O custo para o proprietário também, desculpa te interromper aí, Cezinha, mas o custo para o proprietário é grande. A falta de planejamento que isso decorre, porque veja bem, se você não sabe quando que você vai poder construir, você não sabe quando que você vai utilizar a mão de obra, você não pode ficar com aquela mão de obra à sua disposição, isso gera um problema, né? De logística, para material, enfim. Exato, e os preços de materiais estão cada vez subindo ainda mais, mão de obra também no litoral já é um preço praticado diferente, muito mais alto do que na capital, em São Paulo, do que nas outras regiões. Seja você investidor, está construindo para poder vender, está construindo para poder alugar, ou até mesmo uma pessoa que está conquistando ali seu primeiro sonho da casa própria, reforma, etc. Você trava famílias, vamos dar um exemplo. Normalmente uma casa, uma construção de até 100 metros quadrados, você tem aí de 4 a 5 colaboradores. Então são 5 pessoas diretas que você tem ali já direto. Então são 5 famílias. Se a gente colocar isso daí por 2, já são 10 pessoas, né? E assim por diante. Aí você trava a pessoa que entrega ali a refeição para esses colaboradores. Você trava a loja de material de construção daquela região que iria fornecer o material para executar aquela obra. A cozinheira que vai preparar a refeição. Então, assim, o mercado imobiliário ele é muito bom. Ele traz, obviamente, muito recurso, imposto para a região, né? Se é uma construção, mais IPTU, mais arrecadação, né? E também traz emprego, traz renda, né? Isso o presidente da Associação Comercial, inclusive, exemplifica muito bem, né? Mas César, não poderia fazer uma coisa tipo baixa complexidade, aprovação imediata, liberação imediata, para que as pessoas, já que já tem uma ART, já tem uma pessoa responsável para isso, já libera, já manda construir e no decorrer a fiscalização para ver se aquilo que foi apresentado é o correto, para dar continuidade no projeto, seja efetivado.
É exatamente essa proposta que eu apresentei aqui em São Sebastião. Como presidente, reiterei para o prefeito e para o secretário de urbanismo, que é o alvará de construção automático. Tá certo que a gente não pode pegar o modelo que é feito em outras regiões, São José dos Campos, que são outras características, é uma outra realidade, e aplicar aqui em São Sebastião, porque é uma característica diferente, são regiões diferentes, são os bairros. A gente tem uma extensão de 170 quilômetros só de costa, né? Então, assim, uma realidade na Costa Sul é outra realidade na Costa Norte. 112, acho que. 112 quilômetros. Então, assim... Não, 112 quilômetros, o que o Cezinha quer dizer, e se eu estiver errado você me corrige, que são realidades distintas, né? Temos a Costa Norte, a gente sempre divide Costa Norte e Centro, Costa Sul com duas realidades distintas também, até Boiçucanga e de Boiçucanga para Boracéia. Não dá para fazer o que se faz aqui no centro, por exemplo, uma região que tem o Condemfate, que tem as suas especificações próprias, não dá para fazer isso na Costa Sul, por exemplo, e não dá para fazer também na Costa Norte. Falando da Costa Norte, eu acho que é o único lugar, a não ser na ponta da Costa Sul, que tem espaço para construção. Existe ainda terrenos que dá para fazer inclusive, quando eu falo de terrenos, para verticalizar mesmo, porque eu acho que a verticalização, com planejamento, com infraestrutura, é a modernização. Não que a gente tenha que fazer prédios de 20 andares aqui na Rua da Praia, não é isso. Mas é dividir e ver onde é execuível, onde que dá para fazer. Bom, vamos lá, só para encerrar então aquilo que você falou da desburocratização, para acelerar o processo de aprovação. O alvará automático seria a saída. O profissional, ele seria responsável por aquilo, para executar o projeto com qualidade, com responsabilidade e seguir a legislação, e inclusive desafogaria até mesmo o setor público para que aqueles profissionais que analisariam os projetos estariam na rua para poder fiscalizar. Esse é um ponto que foi apresentado, a gente está aguardando, e é um ponto em comum para todos os profissionais aqui da região, né? Inclusive para os corretores, que são do segmento, mas não são profissionais que executam a obra. Espaço em São Sebastião é uma questão crítica. A gente não tem área plana praticamente mais sobra que em São Sebastião. Se você tem, é pontual um terreno ou outro. Você vai pegar a Costa Sul ali, Juqueí e Baleia, acho que já saturou, já não tem mais, né? Então aí você tirou a Costa Norte de canto. Costa Norte hoje ainda tem ali um crescimento, tem alguns espaços, mas ainda assim é complicado. Ainda é restrito. Ainda assim é restrito, né? Então, a gente já entrou em um ponto comum que São Sebastião tem as suas características, cada bairro tem uma questão social, urbanística, etc. e tal, né? Mas para poder fazer um estudo, tem que ser levado em consideração todo o município. Tá? Ainda que um bairro ou outro não consiga suportar aquele tipo de infraestrutura, mas você tem que levar em consideração tudo, porque senão você acaba melhorando um e você afogando o outro, né? Mas vamos falar da Costa Norte em especial. Para a gente poder falar de verticalização, a gente tem que falar sobre adensamento urbano. Eu vejo que há muito tempo a verticalização vem tratada de uma forma equivocada aqui em São Sebastião, e como se fosse um mistério, um bicho-papão. Exato. E aí meia dúzia de pessoas acabam defendendo o meio ambiente e falando que a verticalização seria um vilão para o meio ambiente, mas esquecem, inclusive, de tratar e defender a cidadania, né? Planejamento urbano. Então, o que é a verticalização? A verticalização é um modelo de adensamento urbano, tá? Por que se verticaliza? Uma cidade que é bem planejada, a longo prazo, ela não faz a verticalização aleatoriamente. É com planejamento. É com planejamento. Mas antes de você entrar nesse seara, vamos para um pequeno break e já voltamos já. Não saiam daí. Superman, Thundercats, She-Ra,
e outros clássicos que marcaram a sua infância. Todos os dias, às 6 da manhã e às 5 da tarde. Na Hora Animada. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! É rapidinho, é um vapt-vup, já estamos de volta. Concluindo do bloco anterior, a tua linha de raciocínio. Que eu estava falando a respeito da verticalização. A verticalização é um modelo de adensamento urbano. O que é o adensamento? A gente tem que entender o que é o adensamento urbano. O adensamento urbano, ele é a concentração de construções em áreas já urbanizadas, né? E se a gente não faz o adensamento urbano, o que acontece é o espraiamento. O que é o espraiamento? É o crescimento populacional para as laterais. Ele vai fugindo para as laterais. Como em São Sebastião a gente, digamos, tem 3 lados, Costa Sul, Costa Norte e o morro, né? Porque o outro é o mar. Então as pessoas vão começar subindo cada vez mais o morro, né? A gente visitou recentemente a obra da CDHU, que inclusive já é a terceira aqui na região que o governo do estado acabou executando, que é aqui na região central, no bairro da Topolândia, um bairro importante para o município, onde boa parte das pessoas que moram ali geram renda e moram para a cidade. Uma obra importante, que são 5 pavimentos, são térreo mais 4. Então você vê que a verticalização ela já faz parte, já é uma realidade da cidade. Isso já é um fato, tá? Na Baleia Verde, também a mesma coisa, uma obra vertical, são 4 pavimentos. Em Maresias também, uma outra CDHU também. O que acontece? Se a gente não tratar o adensamento urbano, e aí eu acredito que a verticalização como modelo para o adensamento urbano seja o ideal de uma forma técnica e séria, levando em consideração toda a questão de infraestrutura, social, arrecadação, essas coisas, esse modelo vai ser atropelado na cidade e aí sim corre-se o risco da verticalização ser um vilão. Você tem aqui na CDHU um empreendimento de mais de 200 apartamentos, se não me engano 250 apartamentos, e foram previstas apenas 16 vagas para estacionamento. Como você faz 256 apartamentos e prevê 16 vagas para estacionamento? Boa pergunta. Entendeu? Erro de projeto? Exato. Atropelou, porque essa foi uma obra para poder atender as pessoas que foram atingidas por uma catástrofe que aconteceu, se não me engano, em 2022, dos deslizamentos de terras, Mas, vítimas fatais, etc. Isso é erro primário também. Fazer um projeto desse com 16 vagas, o pessoal acha que todo mundo que tem uma bicicleta... Então, Exatamente. Então, onde essas pessoas vão guardar os seus carros? Exato. Mas, em contrapartida, é uma obra importante porque são 256 famílias que moram em área de risco. Se elas moram em área de risco, são pessoas que moram em áreas irregulares, construções irregulares, que automaticamente, imagino que serão feitas as demolições respectivas, né? Então, ou a gente trata de uma forma séria, de infraestrutura, e um outro mito que inclusive trato quando a gente fala de verticalização é saneamento básico. E isso eu vou falar de forma técnica. Como que você faz o dimensionamento do saneamento da sua casa? Dependendo do número de pessoas que lá existem. É uma coisa óbvia. Como que você vai dimensionar o tamanho da caixa de esgoto da sua casa? Dependendo da quantidade de banheiro, de pessoas e etc. Então, não tem como você antecipar um saneamento básico, né? É lógico que em São Sebastião ainda tem lugar que não tem já para o existente. Mas preparar para algo que a gente nem sabe qual é o real potencial. Que é o que não acontece. Primeiro você cria demanda para depois tentar solucionar aquilo. Exato. Então, com planejamento, a gente tem que estudar qual é o potencial de cada região, entender qual é o melhor modelo para o adensamento urbano na região,
que eu acredito que é a verticalização. O outro modelo são terrenos vazios, baldios, aproveitar e fazer lotes, galpões industriais a gente não tem, etc. Não tem espaço físico. Não tem espaço físico. Então, entender o potencial para cada região, aí a gente consegue fazer um planejamento a longo prazo para o saneamento e para a infraestrutura. Mas assim, desculpa a minha ignorância, mas não dá para minimizar isso? Por exemplo, quando se cria um lugar novo, onde vai fazer um prédiozinho desse, não tem que ter uma pré-estrutura para ser... você vai fazer alguma coisa em determinado lugar, não tem que ter, pelo menos, condições para que se faça uma infraestrutura? Ou não? Ou primeiro vão construir, depois não sabe se a luz vai chegar, se o esgoto vai chegar. Não tem como minimizar esse problema? Solucionar, eu sei que não vai solucionar, porque tem que ter a demanda para que seja feito. Mas não existe um outro critério, uma outra coisa que se possa fazer? Complicado, né? Tem. Claro que tem. A gente consegue fazer uma estimativa, mas é aquilo, é um planejamento a longo prazo. Quando a gente trata a verticalização como um vilão para defender o meio ambiente, na verdade a gente não está defendendo o meio ambiente, a gente está matando cada vez mais o ambiente que a gente vive, né? Então a gente deixa de fazer esse tipo de estudo. A verticalização, adensamento urbano, como que você tem Copenhague como exemplo, você tem grandes cidades ainda aqui dentro no Brasil e fora como exemplos de que deram certo, né? Não é simplesmente você fazer um prédio totalmente residencial. Você pode prever... Uso misto. Exatamente, entendeu? Então, como vai ficar o nosso sistema viário? Vai ter muito carro? Então, não tem o porquê, Olivo, você que mora na região central, sair com seu carro para trabalhar a 2 quadras da sua casa. Então, isso que é um planejamento. Por que não ser pensado? É lógico que precisa de um estudo. A gente está aqui especulando algumas questões que seriam ideais, né? Mas precisa de um estudo onde o comércio, residência, eles se conversam, o estacionamento, o transporte público de qualidade. A legislação municipal, ela prevê a quantidade de estacionamentos de acordo com a quantidade de casas, né? Eu não vou conseguir lembrar aqui ao certo como que é essa mas regra. Existe mas alguma existe, coisa. É legal. Nesse Em São Paulo, essa é uma construção de interesse social. Então, por isso que ela conseguiu. Aqui nós temos uma limitação. Por que não pode verticalização? Porque no plano diretor ele limita que o pé direito seja até 9 metros. Então, o plano diretor é uma outra coisa também que tem que ser revisto. Inclusive num podcast que a gente estava fazendo com outras pessoas que mexem com incorporação imobiliária, né, a gente estava comentando que o plano diretor normalmente é de 10 em 10 anos. E 10 em 10 anos é um curto período para uma cidade. Explica para o pessoal que está nos assistindo o que é um plano diretor. O plano diretor é onde você prevê, lógico, toda a elaboração a longo prazo, em um período de 10 anos, como a cidade deveria se comportar nesse período, deveria evoluir com o planejamento. Então, ali você prevê questões de saúde, prevê as questões de infraestrutura, a obra. Então, ali é um plano, você tem que seguir. Você coloca no papel, nesses 10 anos... São diretrizes para 10 anos. Aí, depois de 10 anos, você renova ou faz uma customização ou uma modernização desse plano. Tá toda hora, ele é um plano flexível, pode-se dizer. Existe, acho que juridicamente, a possibilidade de você, inclusive, alterar antes do prazo de 10 anos, né? É um pouco mais complicado. Tem que passar pela Câmara, tem que fazer um... Exato. Mas é importante a gente já antecipar essa discussão, planejamento urbano em São Sebastião e talvez no litoral como um todo, porque São Sebastião é como se fosse um bairro do litoral, né? Então, não tinha que ter um entrosamento entre as cidades? A meu modo de ver... Sim, exatamente. Você vê projetos que já estão sendo discutidos na cidade vizinha de Caraguatatuba, que seriam o aeroporto. Em Caraguatatuba você pode, se não me engano, 9 pavimentos mais um, ou 8 mais um. Você tem ali um crescimento imobiliário muito grande. Sim. Estamos vivendo aqui uma realidade de que já é um fato praticamente, que é a ampliação do porto. A gente tem a Petrobras.
Então, eu acredito que essa conversa deve existir entre o executivo, o prefeito de Sebastião, Ilhabela, Caraguá, até mesmo Ubatuba, que fica um pouquinho distante, né? Para que... Mas os interesses são os mesmos, Cezinha. Deveriam ser os mesmos. Deveriam ser os mesmos. Mas eu acho que é uma questão de, quando você mesmo fala, de planejamento de médio e longo prazo. Quando a gente frisa Caraguatatuba, por quê? Porque não é só o fato de ter prédios de 8, 9 andares, é o fato do que vem ao entorno dessas construções. É o material de construção, é toda a infraestrutura de logística, é renda. Quando a gente pega nesse tripé de construção, renda, habitação, qualidade de vida, a cidade toda ganha como um todo. E dizer que isso é a modernização. Não adianta a gente tentar empurrar o carrinho para trás se ele está indo para frente. Se a gente não tratar agora, o mais rápido possível, fica irreversível depois. A gente colocar a carroça na frente dos bois. Pode até tentar reverter, mas vai custar muito caro. O ônus dessa conta que vem vai ser muito cara. E, de qualquer maneira, a gente tem que ver o seguinte, está se migrando de São Sebastião para outros municípios um potencial que poderia ser utilizado aqui. Exato. Aqui você tem... hoje não temos faculdade, né? Mas em breve eu acho que existe uma possibilidade de uma faculdade se instalar novamente em São Sebastião. Hoje você tem em Caraguatatuba. Caraguatatuba você tem engenheiro, você tem já curso de engenharia, você tem o curso de medicina, você tem o curso de fisioterapia, você tem aonde esses profissionais vão trabalhar. A gente não criou uma oportunidade para essas pessoas ficarem aqui, gastarem aqui, morarem aqui, ganhar o salário do teto da classe aqui. Então elas acabam indo embora. A de São Sebastião já vai estudar para Caraguatatuba, né? Se tiver esse curso de interesse, já vai para Caraguatatuba e ali fica. Talvez se instala ou vai para São José dos Campos, que é uma cidade mais próxima, inclusive ficou muito perto depois do contorno, né? Eu acho que a cidade ela tem que pensar o mais rápido possível num planejamento urbano, aonde tudo isso que você falou, que a gente tem que envolver, questão de segurança, saúde, emprego, renda, é por apenas um princípio, é qualidade de vida. Eu não estou querendo verticalizar para poder ganhar dinheiro. Lógico, muitas pessoas vão ganhar dinheiro, vai gerar emprego, vai gerar renda, mas é qualidade de vida. Então, se você souber utilizar esse modelo de adensamento urbano, né, onde as pessoas, inclusive, moram perto da onde trabalha, tá certo? Que dependendo do local aonde esse modelo for instalado, vai ter um preço agregado em cima. A gente sabe, nem todos daqui da região vão comprar, mas você tem em Caraguatatuba que são pessoas que compram os próprios empreendimentos que saem. Sabe quantos empreendimentos, verticalizações, prédios estão saindo em Caraguatatuba? Em torno de 60. Simultaneamente, lançamentos, isso estou falando do lançamento planta, então pessoas que vão comprar na planta. Aí você tem investidores, né? Você tem ali as pessoas que estão realizando o seu primeiro sonho, né? Aí fala, mas são apartamentos muito caros, fora da realidade das pessoas. Não. Depende, porque existem apartamentos de 55 metros quadrados, como existe apartamento de 250 metros quadrados. Que você consegue, inclusive, utilizar o programa Minha Casa Minha Vida para poder, com taxas extremamente boas. Também tem aquela modalidade também, o Cezinha, da compra a preço de custo também, né? Que algumas empreiteiras fazem, que cobram uma taxa de administração e cobram o preço de custo na obra. Fica mais em conta, é uma modalidade também interessante, mas, enfim, falando sobre Caraguatatuba e essa pujança que tem de 60 empreendimentos, a gente vai falar no próximo bloco. Vamos para mais um comercialzinho aí, bacana, e já voltamos já. Aguardem.
De segunda a sexta, temos um encontro aqui na ISTV, ISN na Comunidade, um programa que aborda notícias do Brasil, do universo, do mundo, desse jeito meio diferente que a comunidade gosta. Então já sabe, hein? De segunda a sexta, 12h01, temos um encontro aqui, na telinha da ISTV. A pousada Águas de Lindóia é o local certo para quem quer aproveitar os pontos turísticos e o centro de Águas de Lindóia, perto de onde está hospedado e não perder nenhum momento. Nossas acomodações confortáveis e aconchegantes com quartos individuais, duplos, triplos e quádruplos. Banheiro privativo com chuveiro, roupas de cama e toalha. Oferecemos café da manhã e serviço de quarto. Venha se hospedar conosco, seja bem-vindo à pousada Águas de Lindóia. Aí, Cezinha, bate-papo gostoso é isso, né? A gente passa 2 blocos aqui conversando. Você lembra das EIs, daquelas zonas de interesse social? Aquilo lá, não podemos deixar que aconteça esses congelamentos de lugares, né, dentro do... O que as EIs? São lugares que não teve um loteamento aprovado, né? E aí aconteceu uma invasão, dali foi se transformando num bairro e aí cria-se a necessidades se consolidou, veio infraestrutura, veio a concessionária trazendo água, esgoto, mas de uma maneira energia. Muito precária, muito César, porque exato. Não tem como você fazer uma infraestrutura de qualidade. Não tem. Exatamente, porque não foi feito um planejamento. Então, assim, hoje a gente tem uma preservação do meio ambiente que não existe. Então, a gente tenta preservar algo, né? Eu também sou a favor do meio ambiente. É o que eu mais defendo. Todos com certeza. Que moram no litoral, eu vou fazer até um parêntese. A Associação dos Engenheiros, tanto ela é amiga do meio ambiente, que muitas ações, eu vou pontuar uma só, aquela da limpeza de praia que vocês fazem, e outras, mas essa daí eu acho que ganhou uma notoriedade porque todo mundo abraçou, todo mundo foi para lá, deixar a prainha limpa. Qual é o interesse que um engenheiro ou arquiteto tem de ficar limpando praia? Eu acho que isso é um legado, acho que isso que essa mentalidade, essa sementinha que você está lançando, eu acho que é o fundamental. A gente faz um trabalho de conscientização também, a gente preza muito pelo meio ambiente, isso no terra, né, na terra, mar e ar. Exatamente. Então só que também a gente preza muito pelo planejamento, pelo crescimento da cidade. Ordenado. Exato, para onde a cidade vai caminhar. Nós somos daqui. E lembrando, eu sou apenas aqui, hoje como presidente da associação, um mero interlocutor. Eu falo pelos profissionais, em defesa dos profissionais das classes da engenharia, da arquitetura, dos técnicos industriais, dos corretores imobiliários, que também são do mesmo segmento, apesar de não fazer parte da nossa associação. Mas vocês abraçam também a sociedade como um todo. Porque este é o trabalho. Por isso que a gente participa em conselhos municipais, temos um bom diálogo com o executivo em São Sebastião e também agora na Ilhabela, tanto o prefeito como os secretários, para que a gente possa trabalhar. Língua, né, César? Exato. Tem que falar a mesma língua, porque veja bem, o interesse é o mesmo, é tratar a cidade, deixar a cidade cada vez mais melhor, cada vez melhor, e para isso voltamos a falar daquilo lá, planejamento. Se não tiver planejamento, olha, planejando, organizando, já quase dá errado. Exato. Se for fazendo um imprevisto, aí não sai nada mesmo. Olha, vamos destacar aqui um exemplo de que eu acho que foi feito a toque de caixa sem uma conversa mútua com a cidade, tá? Eu generalizo com a cidade, entidades de classe, as suas entidades civis, etc. Que foi o que aconteceu na região da Topolândia. Você tem ali uma obra importante, são 256 famílias, se não me engano, acho que tem um dobro de famílias em área de risco, então já logo aquele prédio já não suportaria o restante.
Então, metade estariam abrigados. Já vai abrir um déficit. Já, exatamente. Já começou errado. É assim, né? Foi um paliativo, vamos dizer assim. Ainda que dê para poder aumentar depois, mas gera todo um transtorno. Digamos que você queira fazer mais pavimento, vai gerar mais transtorno. Tendo em vista que já não foi feito com o planejamento correto, porque já está faltando uma área de estacionamento, para você ter uma ideia. Você colocar uma estrutura depois que já está todo mundo morando lá é meio Exato. complicado. Aí você tem um viaduto. Você chegou com um contorno. Qual é o interesse do contorno? A gente sabe que também foi um interesse da empresa em fazer... Por conta do porto ali também. Né? Qual é a contrapartida que poderia ser exigida na época? Então aí você tem ali um bairro que merece uma infraestrutura melhor, que já vinha sofrendo com isso, né? Com construções também irregulares, talvez pela falta de oportunidades de fazer outro, não sei ao certo. E aí você vem com um viaduto, passando praticamente em cima das casas, né? E com uma obra dessa que está, inclusive, em áreas de inundação, depois depois de um apontamento do Ministério Público, né? A gente tem fatos. Acho que a área de inundação, acho que a cidade praticamente toda. Depois que a maré sobe, praticamente em todo lugar acaba enchendo se tiver uma chuva torrencial. Então, assim, o viaduto, ele é importante, o contorno é importante, a obra é importante, mas tem que haver uma conversa com a cidade. Com a cidade, com a população, com o executivo, com os secretários, com as entidades de classe, para que... Eu acho que tem que ter a contrapartida. Contrapartida o que é? Há necessidade de fazer? Só que é o seguinte, eu vou fazer isso daqui, mas eu vou acertar isso. Dá a contrapartida mesmo. Exato. Aí a parte de infraestrutura da região, saneamento da região, iluminação. Você tem hoje um contorno que funciona praticamente em horário de expediente. Porque escureceu, vira um breu, né? Não, escureceu, vira um breu e fecha, né? Então, vale a atenção. Por que está fechando? Eu não sei se é manutenção. Você não tem iluminação nesse contorno. Então, a gente... Cara, como é que pode um contorno que tem pedágio, que é cobrado, não deveria existir uma maneira de pressionar os caras a colocar uma iluminação a contento? Porque é segurança, né? Sim. Inclusive, eu ia até conversar com você, existe um ponto do contorno de que quando chove na saída do túnel lá, cria-se uma lâmina de água lá que os carros aquaplanam naquilo também. Não é uma falha de engenharia, porque toda vez tem um acidente no mesmo lugar. Olha, eu não vou dizer que é uma falha na engenharia, porque quando você faz o cálculo, o dimensionamento de uma pavimentação, faz ali as curvas de uma rodovia, existe todo um cálculo para que aquilo seja confortável e depois a gente tira ali a média daquela pista, daquele trecho, seja 80 km por hora, 120, etc. Então o que acontece ali é que as pessoas abusam também, sabe? Então falta um pouco de conscientização das pessoas. Porque você tem ali, se não me engano, acho que é o maior trecho em túnel da América Latina, né? Se não for o maior, está aqui em São Sebastião. E quando chove, ainda mais numa garoa, né, você pega um longo trecho de pista seca e quando sai a pista está molhada. E aí acaba que o carro aquaplana, invade a pista e gera acidente. Eu não sei se seria o caso, talvez, de colocar radar, porque a gente, modéstia à parte, eu também viajo um pouco. Então eu pego pistas maiores, melhores e mais rápidas. Então falta um pouco de conscientização, porque isso também é novo. Não existia uma rodovia. Até então, São Sebastião era uma rua, né? Eu digo que a Guarda-Mor é uma rua, de um lado e do outro. Por quê? Porque a gente não consegue aproveitar nenhum limite mínimo da via. Então é algo novo. Caraguá já vive uma outra realidade. Então acho que falta uma conscientização. Eu imagino que isso deva estar no planejamento também, tanto da polícia rodoviária, da concessionária. Mas você falou uma coisa que é prudente. Seja prudente. Tem que maneirar um pouquinho também e não é só botar a culpa
na chuva ou na estrada. Porque foi uma obra de engenharia, a gente Muito fala boa, obra né? de arte, tanto o viaduto é uma obra bonita, uma obra boa, uma obra complexa, que gerou emprego, gerou renda, tanto o contorno também como um todo, por toda a sua extensão. Ficou magnífico. Hoje você sai daqui de São Sebastião, 1h30 você está em São José. Só faltou essa conversa, essa interação com a cidade. Porque quando você faz esses tipos de construções que são importantes para a região como um todo, litoral, digo, Serra, da Mantiqueira, e sem essa conversa você acaba gerando pontos, inclusive, de insegurança, tanto viário quanto também social, porque se você for para São Paulo, debaixo dos viadutos é um ponto residencial. Então hoje você vira e mexe e vê os agentes de segurança sempre fazendo ronda ali, porque tem pessoas que acabam migrando para lá e morando ali embaixo. Então você vê pessoas que transitam ali, crianças que ali, então, muitas pessoas se aproveitam dessa situação e acabam tendo ali alguns infortúnios. Então é uma obra de arte que não é bonita. O viaduto, ponte, ela não é bonita, mas se conversado, e a gente tem profissionais para isso, né, tem como você melhorar e deixar um ambiente mais agradável, paisagisticamente. E numa cidade turística, o que a gente quer é criar atrativos, né? Exatamente, entendeu? Então eu acho que São Sebastião está num ponto, né, onde a gente tem que acompanhar as outras cidades, Caraguatatuba, né, Ilhabela, a gente tem que proteger Ilhabela, eu entendo, a gente é um filtro talvez para a Ilhabela. Não, e outra, não tem aquela de ser provinciano, não, aqui é São Sebastião, só São Sebastião, Caraguá, só Caraguá. Não, a gente tem que conversar como região, né? Como litoral norte de São Paulo. Como região, porque senão vai acontecer o que eu imagino que já acontece há muito tempo, que são pessoas que saiam da cidade para poder consumir na cidade vizinha ou até mesmo fora, por falta de estacionamento, por falta de infraestrutura, por falta de comércio, o investidor não quer vir mais para a cidade. Então, assim, existe todo um contexto onde eu já ouvi de pessoas que não consomem mais nas padarias aqui da região central, porque quando sai do trabalho, em horário de pico, não tem onde parar com o carro e vai embora, e aí fica mais fácil pegar na Costa Norte ou na Costa Sul, no seu região. Mas aí vai ser uma outra coisa, vai Exato. ter a Zona Azul, que é o estacionamento rotativo, alguma coisa vai ser feita. Do jeito que está, de fato, não pode, porque é complicado. Cezinha, conversando, falando em conversa, eu quero mandar um abraço para o pessoal de Campinas. Olha, eu recebi um presente, uma camisa bonita lá de um cidadão que mandou, e sabe de onde que era? Da Croácia. Da Croácia? Da Croácia. Olha só, a gente faz um programa para o Litoral Norte, o nosso Conexão Litoral Norte, que todo sábado às 13 horas e representação no domingo às 13 horas também, na nossa ISTV. E se você perdeu por qualquer motivo, não tem problema. ISTV HD Litoral Norte no YouTube, nós estamos lá. E o interessante é que não só a nossa querida, meiga, doce, apoteótica audiência daqui do Litoral Norte, que é muito bacana, mas muita gente de fora também assiste o nosso programa. A ISTV agora está com um magnífico de um plantel, de um cast de filmes novos. Filmes novos, que é aquele filme vintage que entrou na programação. A programação está maravilhosa. Nós vamos para outro intervalo, vamos para o último bloco e vamos falar com o nosso amigo aqui na Associação dos Engenheiros e Arquitetos Técnicos de São Sebastião e Ilhabela, o César Santana. Voltamos já. A pousada Canto dos Pássaros fica na cidade de Mairiporã, em São Paulo. A pousada oferece piscina aquecida para toda a família, campo de futebol, playground, refeição completa e de dar água na boca. Espaço para dar festas, fliperama para crianças e trilhas. Venha conhecer mais de perto o Canto dos Pássaros. As acomodações são simples, aconchegantes e com uma vista única da natureza.
eles são bem divertidos e um tanto atrapalhados. Não tem longe nem perto, dos amigos até o infinito. Pessoal, acompanhe o canal do Teleco e Teco no YouTube e também o nosso site para ficar por dentro dos nossos shows. Corre lá! E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Tchau! É isso aí, papo gostoso. Olha, essa vinda aqui para a Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Técnicos de São Sebastião e Ilhabela aqui, é uma beleza. A produção está toda feliz, todo mundo tomou um cafezinho gostoso. O Brian, o diretor também está tomando um cafezinho bacana. Olha, o atendimento daqui é 10. César, você você já está aqui há quanto tempo como presidente, Cezinha? Eu estou indo para o meu 3º ano de mandato. Este ano tem eleição, normalmente aqui no final do ano ocorrem as eleições. Vamos ver se a gente continua. E outra, não vou perguntar para ele, você vai seguir, você vai... Não, isso daí deixa para o momento certo. Falando de momento certo, qual que é o momento que o pessoal que está nos assistindo tem um terreninho, nossa, eu comprei um terreninho e tal, e queria construir. Qual é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer antes de botar e cavar o alicerce? É fazer um diagnóstico do terreno. Isso é muito importante que você falou. Em todo lugar, tá? Não é em São Sebastião, isso em todo o território brasileiro, inclusive. Tem muitos clientes que fazem serviço. Importante, as pessoas quando ela quer investir ou quer comprar, ela já compra o terreno, já assina um contrato e já chama um profissional e faz um projeto, né? E a pessoa fala ali o que ela espera de ter naquele terreno, os ambientes, etc. Depois entrega e tenta aprovar. Então faz tudo errado, porque o profissional só atendeu o que ele pediu e ninguém consultou a legislação da região. E cada região, cada município, cada bairro tem uma regra, tem um zoneamento. Em São Sebastião existem inclusive 2 zoneamentos. Tem um zoneamento municipal e tem um zoneamento estadual. Não há convergência de um com o outro? Sim, sabe? Inclusive a associação ela participa dessas conversas para que a gente consiga compatibilizar as legislações, os zoneamentos, tanto do estadual quanto do municipal. O estadual é o ecológico econômico, né? Ele tem todo o território litorâneo. Então, a primeira coisa, a pessoa vai comprar um terreno, um imóvel, ela tem que fazer um diagnóstico do terreno. E o que é o diagnóstico? Entender o que pode ser feito nele, consultar ali o seu zoneamento, consultar quais são as características do terreno que pode ser feito nele. O que o solo suporta, né? Ou não? Também, isso acho que numa etapa posterior. Se é um investidor, normalmente já faz isso antecipadamente, porque dependendo do empreendimento pode gastar muito mais na questão de fundação. Mas, digamos, para um cidadão comum que vai construir sua primeira casa. Então, você tem que entender quais são os recursos, lateral, frontal, posterior, quantos metros ele pode subir. Né? Aqui em São Sebastião, a gente já sabe que são 9 metros. Se pode fazer dentro desses 9 metros, quantos pavimentos. Mas não é em todo lugar que pode fazer 9 metros. Não. Em Caraguá, por exemplo, você pode fazer um prédio ser só seu. Não? Então, uma pessoa só. Então você tem que fazer isso, porque o que acontece são pessoas que fazem um projeto, pagam taxas em monumentos municipais, estaduais, tentam aprovar e depois recebe um não da prefeitura que está em desacordo com a lei. Legislação municipal, estadual, uma série de coisas. E aquele negócio de construir e depois a gente vê como fica? Não dá, né? Porque numa dessa pode ser fiscalizado e embargado. Exato. Essa prática ocorre em muitos lugares, né? É o jeitinho brasileiro de... Infelizmente ocorre em muitos lugares, talvez ali por falta de efetivo dos órgãos que não conseguem fiscalizar,
cidade é muito grande, você vê... Eu acho que também da dificuldade daquele operário, daquele cidadão, de ter acesso a um profissional também. Você acha que não, César? Ela vai correr o risco aí de sofrer uma fiscalização, um embargo, multa e até mesmo uma demolição. Então não faça isso. Procure um profissional, faça um diagnóstico do terreno, entre com o processo na prefeitura e aguarde processos de aprovação. E ainda que seja moroso, que é um trabalho que a gente vem estudando com o município, com o prefeito, com o secretário, para a gente poder desburocratizar. O alvará automático tem que acontecer, isso já é uma realidade. Né? E... É aquilo de pequena complexidade que não vai dar problema, tem que dar vazão, né? Isso exatamente. Muitos profissionais acabam ficando parados e aí você tem uma economia que fica parada. Outra coisa que quando você acaba para essas pessoas, né, que eu ia falar, para essas pessoas que querem fazer um projeto, uma construção, digamos popular, existe uma tratativa entre a associação e o executivo aqui em São Sebastião e também na Ilha Bela, a apresentação de um convênio. Esses convênios já existiram, aliás, entre a associação e a prefeitura. A gente vai tentar retomar, que são para essas pessoas que querem fazer casas de até 60 metros quadrados, que seriam plantas populares. Então a prefeitura faria um convênio com a associação ela isso fornece... eu acho muito importante. Por que não está ativo isso daí, César? Não, a gente está em conversa, o prefeito já se dispôs em soltar esse convênio em breve. Eu acredito que... Mas isso tem, prefeito, vamos lá, vamos fazer isso aí, agilizar as coisas. É bom para todo mundo, é bom para o prefeito também, que está fazendo uma coisa boa para a comunidade. É bom para quem está fazendo a casa e é bom para o profissional que está gerando recursos também, né? Sim, para todo mundo. Inclusive para a pessoa que quer fazer a construção, não tem condição de pagar talvez ali o profissional, e aí porque é um custo elevado antes de você sair pagando taxas, né? Então a associação entra com os profissionais associados para poder desenvolver esse projeto de nível planta popular. Lógico que tem os critérios que tem que ser obedecidos, de renda, familiar, etc. E aí aprova o projeto. Então acho que ajuda a cidade de uma forma a se controlar, né, e realizar o sonho dessas pessoas. Outro convênio que seria o livro de obra, já existe a lei, né, e só estamos aguardando o decreto sair. O que seria o livro de obra? Seria um documento para o profissional de acompanhamento da obra. Ali Mas isso já tinha, não tinha, César? Tinha há um bom tempo atrás, né? Acabou sendo revogado em algum momento e a gente está retomando. O prefeito se dispôs em retomar, porque também é importante para o profissional que atua aqui na região, é importante para a fiscalização, inclusive da prefeitura, porque é ali onde o profissional vai dizer a evolução da obra. Então vai ser uma obra de qualidade. O que o Cezinha está querendo dizer, e o pessoal de casa para entender melhor, que é o seguinte: esse livro, porque depois que é feito o projeto, fez o projeto direitinho, o engenheiro quebrou a cabeça para fazer, adequou tudo dentro da legislação, na lei e tal, tudo certinho. Quando vai na mão do empreiteiro, ele tem que seguir aquilo. E esse livro vai conferir se aquilo que o empreiteiro fez é aquilo que está no projeto. Porque muitas vezes o que o empreiteiro fez, o pedreiro lá, não é nem de perto. Aquela viga que tinha que ter 30 centímetros, não, mas só teve 25, porque não é assim, né? Então assim, é mais um documento que não vem para burocratizar, vem para poder trazer qualidade e segurança. É isso aí. Então são projetos importantes que a associação está com tratativa com os dois municípios, né, em tanto São Sebastião quanto Ilhabela. A gente espera que em breve saia, né, para que a gente consiga ir organizando na medida do possível, até que a gente consiga fazer um planejamento maior e falar sobre o adensamento urbano e de um contexto maior de evolução a longo prazo. Cezinha, deixa eu te falar uma coisa. A gente falou do pessoal que quer regularizar, ou melhor, que faz de qualquer maneira e sofre as sanções. E aquela pessoa que há 20 anos, 30 anos, tem uma construção que na época era uma outra legislação tal, que quer regularizar. Eu quero regularizar. Olha, eu fiz essa obra aqui há 30 anos atrás e eu quero regularizar. Como é que está o esquema, que eu acho que já teve uma anistia para isso, o pessoal já tentou fazer?
vai vir outra anistia, não veio, resolveu, não resolveu. Conta qual é o interesse do pessoal, especificamente de São Sebastião, que quer regularizar uma construção muito antiga. Existiu uma lei, né, que anistiou, seria a regularização edilícia, ela não está mais em vigor aqui em São Sebastião, em muitos municípios. Estava o ano retrasado, acho que foi feito, né? Foi prorrogado por umas três vezes, inclusive. Acho que já se encerrou faz mais de 90 dias, acredito eu. É comum municípios fazerem isso, né, porque estão em áreas consolidadas, não estão em áreas de risco, então não tem um porquê não regularizar aquelas construções, né? Inclusive porque atendia uma outra legislação que hoje não é... Exato. Então, assim encerrou. Eu acredito que, na verdade, o direito de regularizar, seja não estando em área de risco, não estando em área de preservação permanente, ela tem que ser ad eterno, né? Porque prevê sanções, multas, para você poder regularizar, taxas pesadas, né? Isso proporcionalmente, lógico, àquilo que você construiu de irregular. Mas são pessoas que normalmente não têm condições financeiras para poder pagar aquilo ali. Então, acho que certamente num futuro... É um bom senso, né? Eu acho que no futuro deve vir novamente uma lei dessa, eu acredito para essas pessoas que não tiveram a oportunidade de regularizar naquele momento porque não tinha condição financeira. Tem muita gente que quer regularizar, né? Só não consegue. É lógico que tem muitas pessoas que aproveitam dessa situação para justamente regularizar aquilo e burlar o que a legislação diz. Mas a fiscalização que tem que ser mais ativa, não deixar aquele período que tem que... porque é diferente uma pessoa que constrói sabendo que está errado e quer regularizar do que aquele que há 30 anos atrás construiu uma casinha com recuo que não era lei, enfim. Mas está sendo visto isso? Sim, está sendo visto. Não existe mais essa lei, né? Eu não sei quando haverá novamente essa lei. É comum ter, né, de tempos em tempos, mas não sei se vai ter novamente. É que nem aquele parcelamento que a prefeitura faz, IPTU, né? De IPTU. Né? Cezinha, falando agora, mudando um pouquinho de assunto, e as técnicas novas? As técnicas construtivas, olha, tem uma técnica construtiva muito interessante que está em São Sebastião, que inclusive eu acho muito legal que o governo do estado esteja trazendo isso para a cidade, que é uma inovação. Inclusive, parabéns ao governador que está trazendo essa renovação, digamos, sustentável para o nosso município. A obra da CDHU ela está sendo construída com paredes de concreto. São formas que são trazidas de fora do país. Pré-montadas. Exato. Então você tem paredes de 10 centímetros, uma obra totalmente limpa. Você, se tiver a oportunidade de conhecer... É que nem um Lego, né? É montadinho, né? Você constrói ali uma laje a cada 4 dias. Então, assim, é muito rápido. O tipo de construção, tá certo que tem umas questões, umas limitações que você não pode abrir, etc, né? Tem um estudo estrutural que tem que ser feito, mas o governo está trazendo, como também trouxe na outra construção na Baleia Verde, que é o wood frame, que são paredes de madeira já é uma estrutura de madeira. E são tecnologias que a gente não vê aqui no litoral, pessoas construindo as suas casas. Ainda é caro, né? Porque são tecnologias diferentes, importadas, né? Mas é interessante que eu acredito que vai ser uma alternativa para as construções aqui na região. Bom, eu que agradeço aqui a oportunidade, as portas estão sempre abertas, as portas para vocês também estão sempre abertas, seja você profissional da região ou não, venha conhecer, está precisando de alguma ajuda com o conselho de classe, com o município, tem uma ideia legal para poder apresentar, seja para o órgão municipal, para estadual ou para os conselhos regionais, vem aqui, as portas estão abertas, pode procurar a gente, tá? O meu contato também está aqui com a Miriam, se não tiver, pode me ligar. É isso aí. Um beijo, um abraço, fui!